Olá, Simone Reis, do blog confeitariaonlineoficial.com, e hoje eu te trago 15 dicas de como transportar o seu bolo. Muitas pessoas já me mandaram mensagens e dúvidas em relação à entrega do bolo. Às vezes, a entrega do bolo é mais estressante do que fazer o próprio bolo. A gente fica tensa realmente na hora de bater a massa, na hora de fazer, ainda mais quando é um bolo importante, quando é um bolo de andares, um bolo de casamento. A gente fica muito preocupado com o bolo, fica muito preocupado com o recheio. Na decoração, a gente fica realmente bastante estressada, bastante concentrada. Se transforma uma situação, acaba se transformando em uma situação bastante tensa. Mas a entrega do bolo é uma situação, eu acho que é a mais estressante, mais até do que fazer o próprio bolo. Então, além de estarmos tensas e receosas com a cliente para saber se ela realmente gostou do bolo, mas também ficamos tensa na hora da entrega. Então, eu vou te dar algumas dicas que podem te facilitar um pouco esse processo da entrega do bolo. Pega uma caneta, pega um lápis, um caderno e vai anotando essas dicas para você não esquecer. Dica número 1. A dica número 1 é antes mesmo de você começar a fazer o bolo, antes de você começar a comprar os ingredientes e de começar a pensar na decoração do bolo, a primeira coisa que você deve pensar é na entrega. Você tem que verificar o tamanho que vai ter esse bolo, principalmente a largura da base e a altura, principalmente, lógico, se for bolo de andares, você tem que se preocupar com isso. E aí você já pode começar a pensar numa caixa. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem caixa para bolos. A gente tem que confeccionar as doceiras mais antigas, aí sabe como é que é. A gente tem que às vezes confeccionar, pegar papelão, pegar outras caixas e ir colando para que ela fique do tamanho do bolo que a gente precisa. Mas então já comece a se preocupar com isso antes mesmo. Você tem que ver se essa caixa vai entrar no seu carro, no seu porta-malas, se você vai ter que baixar algum banco. Então você já se organize e já pense nisso antes. Porque senão você vai fazer todo o bolo, vai se preocupar com a decoração, com o sabor, e aí no dia da entrega você não sabe o que fazer. Então, antes de planejar o bolo, você já planeja a entrega. Se organize, confeccione a caixa, já compre o material que você vai precisar para montar essa caixa. Por favor, não transporte o seu bolo sem proteção nenhuma, tá? Não, ou um plástico, ou uma caixa, mas para que não caia nenhuma sujeira, nenhuma poeira, enfim, para que não aconteça nenhum acidente, ok? Dica número 2. A dica número 2 é, se você não conseguir uma caixa para caber o seu bolo inteiro, não tem problema. Transporte o seu bolo em etapas. Faça a base e o primeiro andar, ou a base sozinha e o primeiro e o segundo andar separados, enfim. Deixe para montar a finalização do bolo no local da festa, ok? É uma boa opção se você não conseguir uma caixa grande e se não tiver também altura no seu carro, no seu porta-malas, para você transportar o bolo completo e inteiro e já montado. Transporte ele, então, desmontado. Dica número 3. A dica número 3 é, compre aqueles tapetes antiderrapante. Na verdade, eu acho que não é nem tapete. Eu comprei em metro e aí eu ia recortando conforme o tamanho das bandejas que eu ia transportando. Mas ele é tipo um emborrachado bem fininho, ele é quase uma renda, assim, e ele é emborrachado. Isso você encontra em loja de material de construção, loja de material de decoração para casa. E se não me engano, eu já vi até esses joguinhos americanos deste mesmo material. É um emborrachadozinho bem fininho. É perfeito para você colocar na base no seu carro, para botar a caixa com o bolo em cima. Ou até eu coloco entre a caixa e o carro e entre o tabuleiro do bolo e a caixa. Tá? Quanto mais tapetinho antiderrapante, melhor, para que ele realmente não se mexa durante o transporte. Dica número 4. A dica número 4 é sobre o seu tabuleiro. Pense antes de decorar o seu tabuleiro.
se você vai colocar muitos enfeites, enfim. Se você vai levar alguém para carregar o seu bolo, é importante que esse tabuleiro tenha um espaço para a pessoa poder segurar. Se você vai usar aqueles pedestais com um pé só, muito lindo para bolo, leve esse pedestal separado e o bolo num tabuleiro simples. E lá sim você coloca ele em cima do pedestal, mas que o bolo esteja num tabuleiro liso e simples para que você possa carregá-lo, ok? Dica número 5. A dica número 5 é sobre a aderência do bolo neste primeiro tabuleiro. É fundamental que ele esteja muito firme. Meu conselho, a melhor forma de você colar o seu bolo no tabuleiro, a base ali, o primeiro andar do bolo, é chocolate. Não chocolate ganache com creme de leite, chocolate puro, chocolate mesmo. Você derrete um pouquinho no micro-ondas, espalha ali no tabuleiro e aí você coloca o seu bolo. Quando ele secar, ele vai endurecer e não tem como o seu bolo começar a se mexer. Mesmo que esquente, que esteja quente, isso não vai acontecer, porque o chocolate, depois que ele seca, ele realmente fica bastante duro e ele vai virar um cimento cola ali pro seu bolo, tá? Então é muito importante que a primeira base ali esteja bem fixada. Próxima dica. A dica número 6 é sobre uma técnica bastante básica em bolo de andares, que é colocar os suportes, né, com os canudos ou palitos, enfim. Já existem diversas formas de você montar um bolo de andar. Quando eu comecei, existia pouquíssimas opções aqui. Agora eu já encontro nas lojas bastante material. Canudos bem grossos, furados no meio, tipo um macarrão, assim, que eles são ótimos para montar o bolo de andar. Existem banquinhos também que você fixa no bolo para botar o segundo andar. Então, assim, que ele fique realmente bem firme. Não use palitos de madeira para montar o seu bolo de andar. Sempre palitos de bambu, que ele é mais flexível e não vai quebrar. O palito de madeira corre o risco de quebrar, tá? Então use sempre palitos de bambu. Então, monte o seu bolo da forma correta que deve ser feito realmente, com os suportes para os andares, tá? Isso é muito importante para manter a estabilidade do seu bolo e não só para ele não afundar, mas também para ele se manter estável. Vamos para a próxima dica? A dica número 7 também é sobre essa montagem do bolo com os suportes. Se o bolo for muito alto, tiver mais de 4 andares, é importante que você coloque um suporte, além de todos os suportes que ele deve ter em cada andar, um suporte que passe e atravesse todo o bolo. E aí pode ser um PVC muito limpo. Eu até não gosto de usar os tubos de PVC, mas se o bolo estiver muito alto e muito pesado, vai ter que ter alguma coisa no meio, ou ainda um palito de bambu inteiro, e aí você tem que comprar, mandar fazer, enfim. Mas que tenha, se o bolo for muito alto, é importante que ele tenha um suporte que passe, um canudo, um palito, enfim, que passe por todo o bolo, tá bom? Dica número 8. A dica número 8 é planejamento. Não deixe para concluir o seu bolo no dia da festa, no dia da entrega. Conclua o seu bolo na noite anterior ou com 12 horas de antecedência, ou melhor ainda, que ele passe pelo menos uma noite com você. Porque se houver qualquer problema, derreter alguma coisa, alguma decoração cair, algum andar não ficar muito firme, enfim, qualquer incidente que tenha que acontecer, que aconteça quando estiver ainda com você esse bolo. Tá? Então é importante que você termine ele com antecedência e também para que não haja correria, não haja pressa. Podem haver imprevistos, pode a sua modelagem não ficar legal no dia, ou pode que o glacê real que você vai usar para fazer a decoração não ficar no ponto. Enfim, incidentes podem acontecer e aí pode atrasar a entrega. E isso é muito ruim para quem vai receber o bolo, porque a festa não vai parar esperando pro seu bolo, e para que você não fique estressado e não dê correria. Então fazer tudo com muita calma, com muita parcimônia, muita paciência, e que esse transporte seja feito também de forma tranquila. Então, termina o bolo um dia antes, com bastante antecedência. No dia e na hora da entrega, você tem que estar tranquila para fazer esse transporte, tá bom? Próxima dica. A dica número 9 pode ser até um pouco assustadora, mas acredite, vai te ajudar muito. Quando o bolo estiver pronto, balança ele.
balança ele, dá uma mexida, bate a bancada, sabe? Faz algum movimento, claro, não com vontade de destruir, mas algum movimento que pode vir a acontecer no carro quando ele estiver sendo transportado, para testar. Não se preocupe, se cair alguma coisa, dê graças a Deus que caiu naquele momento ali, que vai dar tempo de você fixar de uma forma mais adequada, fixar melhor. Mas faça esses pequenos testes antes de colocá-lo na caixa, antes de botar no carro e antes de fazer a entrega. A dica número 10 é o kit de emergência. Você tem que carregar no momento da entrega uma caixinha com um saco de confeitar com glacê real, que é um glacê que depois que seca ele realmente fixa bastante, estecas para arrumar alguma modelagem. Leve também um pouco da pasta americana que você usou para cobrir o bolo ou as flores que você usou para decorar o bolo. Leve também uma espátula, caso você tenha que ajeitar alguma beiradinha. Enfim, leve um kit de emergência, caso no meio desse transporte tenha acontecido algum incidente que você possa chegar na festa e ainda dar uma reorganizada nele, tá bom? A dica número 11 é para você também levar separado, independente do bolo, se o bolo é pequeno, médio ou grande, levar separado as decorações maiores e mais altas. Por exemplo, se tiver bonequinhos, se tiver um sofazinho, um carrinho, qualquer coisa que você vai decorar o bolo, que vai ser um pouco maior, leve numa caixinha separado, coloque ali plástico bolha e coloque a modelagem ali, leve separado e lá no momento da festa aí sim você vai fixar com palito, com glacê real, enfim. Mas não leve no transporte porque pode acontecer de cair uma cabeça, cair um braço, cair uma roda e aí fica mais ruim ainda de arrumar. Então leve a modelagem separada e lá sim você coloca em cima do bolo. A dica número 12 é sobre a entrega, mas caso não seja você que vai fazer a entrega. Pode acontecer. O ideal é que seja você, porque você vai saber como consertar, você vai ter o kit de emergência, você é responsável por aquela obra. Então é muito mais importante, muito mais legal até a cliente receber o bolo de você. Mas caso isso não aconteça e você tenha que enviar por outra pessoa, instrua muito bem essa pessoa de como deve ser feito, quais os cuidados que deve ser tomado, repita novamente e repita novamente, tá bom? A dica número 13 é quando você chegar na festa, quando você chegar no local do evento, no salão de festas, no clube, enfim, deixa o bolo paradinho ali no seu carro e entra e procura uma pessoa responsável pela festa, um garçom, um chefe do buffet ou até a própria cliente. E fique sabendo certinho aonde vai ficar esse bolo, qual a mesa que ele vai ficar, que canto da sala ele vai ficar, se já está realmente decidido que é ali que ele vai ficar. Para só depois você ir lá e buscar o bolo. Porque imagina, você entra com o bolo e aí ficam decidindo onde vai ser aqui, não, vamos mudar de lugar, muda para lá. Então assim, ó, primeiro estabeleça direitinho aonde que você vai largar esse bolo. Depois você vai no carro pegá-lo. Dica número 14. A dica número 14 também é sobre o tempo da entrega. Procure sair com antecedência. Você pode pegar trânsito, você pode pegar congestionamentos, pode pegar problema de sinaleira, enfim, podem acontecer vários imprevistos nesse caminho. Então, saia com bastante antecedência. Ainda mais porque se você vai levar o bolo separado em andares, vai ter que montar lá. Se você vai levar modelagens separadas, você vai ter que decorá-lo lá. Se houver algum probleminha ali, um imprevisto, você vai ter que usar o seu kit de emergência, você vai ter que usá-lo lá. Na chegada, se a mesa não estiver pronta, se não tiver já com a toalha, não tiver tudo certinho, você vai ter que esperar eles arrumarem isso. Então, saia com bastante antecedência. Eu não posso te dizer aqui com quanta antecedência, porque depende da cidade que você mora, depende enfim, né? Não tem como eu te dizer. Numa cidade pequena, provavelmente o transporte vai ser mais rápido, numa cidade maior, o transporte vai ser mais longo. Mas organize-se nesse sentido, saia com bastante antecedência para fazer a entrega. E a última dica, dica número 15, é essa caixa que eu falei lá nas primeiras dicas para você fazer, confeccionar direitinho para ela ir fechadinha. Traga de volta, guarde essa caixa, você vai precisar dela novamente. E provavelmente a cliente ou o pessoal que recebeu o bolo não vai reutilizar e ainda vai acabar botando fora a sua caixa. Então, traga a sua caixa de volta porque ela vai ser muito útil. Espero que tenha gostado.
dá o teu like aqui no vídeo, compartilha com a tua amiga, com a tua colega, com os teus amigos, com as pessoas que trabalham com isso, porque eu acho que essas dicas são bastante úteis. E dá uma passadinha lá no meu blog, que tá cheio de conteúdo interessante, e te inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Um grande abraço, boas fornadas e até o próximo vídeo.